Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Júnia e o vídeo de hoje a gente vai fazer comparação sim, tá? A gente vai fazer comparação da reforma trabalhista do Brasil e da Inglaterra. Antes de começar o vídeo, gente, eu quero que vocês entendam que o objetivo do vídeo e dessa conversa que a gente vai ter aqui não é de falar que o Brasil tá errado e aqui tá certo, ou que aqui tá errado e o Brasil tá certo. Não é nada disso, tá? O que acontece? A reforma trabalhista existe diferente forma para cada país. Eu acredito que os governadores, que as pessoas que estudam, né, essa situação, eles analisam o hábito da pessoa, né? Eles analisam o hábito do brasileiro. O brasileiro tem o hábito de, um exemplo aqui, tá? Gastar muito no fim do ano. Não só o brasileiro, todo mundo tem, né? Mas o brasileiro não consegue guardar o dinheiro, né, gente? Muita gente tem imensa dificuldade de fazer aquela reserva de emergência, tem muita dificuldade em planejar as suas compras futuras. Isso é fato, né, gente? Porém, existem pessoas que analisam isso, né? E se nesse momento virar e falar para um brasileiro que vamos cortar o 13º salário, vai dar revolução. Porém, se pegar e falar, olha, vamos pegar o 13º salário e vamos dividir no período anual, a pessoa vai dar revolução na mesma, porque as pessoas vão ficar muito chateadas, porque elas já contam com esse salário para um objetivo. Em termos de comparação, aqui na Inglaterra, a gente não tem 13º salário. A gente recebe o salário normal do mês, não recebe bônus, não recebe nada, porque é fim de ano. Algumas empresas eu acredito que até pagam, sabe? Mas não é obrigatório, não é lei para ninguém. Existe regalias, existe alguns extras que algumas empresas pagam sim. Mas, de novo, não é lei, não é obrigatório, né? O 13º salário é uma das coisas que aqui na Inglaterra não paga. Acredito que existe uma empresa que dá um bônus no fim do período para os empregados, mas não tem nome, tipo, obrigatório, você tem que me pagar isso. Não, isso não existe, tá bom, gente? E o Brasil já é por lei, já é obrigatório pagar o 13º salário. Ainda em pagamentos, no Brasil é obrigatório pagar o subsídio de alimentação e um transporte. Aqui não se paga subsídio de alimentação e não se paga transporte para ninguém. Os grandes cargos, eles têm um benefício de deslocação, mas isso são acordos que eles fazem ali num contrato. Não quer dizer que a empresa é obrigatória a fazer aquilo. Quer dizer que a empresa quer dar aquele benefício para o empregado, uma vez que ela pode pagar um pouco menos e aquele benefício não entra para determinados impostos, entendeu? Pois é. Então aqui eles podem fazer isso no transporte, podem fazer isso na saúde, eles pagam benefícios dentários, médicos, mas isso é opcional. Já que a gente está falando aqui de pagamentos, né? As empresas não podem, é proibido por lei aqui, pagar menos do que o salário mínimo. O salário mínimo, ele não é baseado mensal, tá, gente? No Brasil, as pessoas falam, o salário mínimo é mil e poucos reais. Acho que é isso. Acho que vai até subir para 1.300, né? Aqui não é baseado mensal. Aqui o salário mínimo é baseado por hora, tá bom? Por exemplo, se você trabalha X horas, você tem que receber o valor mínimo, no mínimo, daquelas horas trabalhadas, tá? O mínimo que você deve receber por aquelas horas trabalhadas é aquele valor determinado por lei. Você não pode pagar uma pessoa menos que aquilo, tá bom? Porém, existe para pessoas que estão aprendendo, menores de idade, porque eles dão trabalho aqui para as pessoas que ainda não completaram 18 anos, porém, o salário é um pouco mais baixo, que eles chamam de aprendiz, né? Então, o mercado de trabalho está aberto para essas pessoas. Além disso, para uma pessoa que já está reformada, ela não paga um imposto que chama o National Insurance Contribution, que é um imposto que é do seu insurance number, entende? Que é um imposto que, de certa forma, vai para a sua aposentadoria, parte dele, tá bom, gente?
Então essa pessoa não paga esse imposto, não é deduzido do salário dela, tá? Outra coisa que também não é pago aqui, acerto quando a pessoa sai da empresa. Se você sai de uma empresa aqui na Inglaterra, passado 1 mês ou 5 anos, é a mesma coisa, tá bom? Você não recebe nenhum acerto por aquele período trabalhado. Se você tiver férias a receber, você recebe as férias trabalhadas. Você recebe o período que você trabalhou apenas. Você não recebe indenizações, tá? As indenizações aqui são chamadas de compensação. Na verdade, a gente chama compensation. Por quê? As indenizações é só em caso de crime. Caso a empresa tenha agido de má conduta com você, você processa aquela empresa, né? E aí você recebe indenização referente ao processo, não porque você trabalhou na empresa e tem direito àquela indenização. Não tem nada disso, tá bom, gente? Porém, as empresas não mandam as pessoas embora assim do nada. Primeiro que a mão de obra aqui é um pouco escassa, então as empresas precisam sempre de pessoas para trabalhar. Então eles precisam de mão de obra e custa caro contratar pessoas. Custa caro, tem que dar formação, tem que ensinar todo o processo, e todo o processo de ensinamento é bastante caro. Porém, as empresas não gostam de mandar a pessoa embora sem motivo, né? Mas, se tiver que mandar embora, eles mandam embora. Se a pessoa agiu de má fé, se a pessoa destruiu alguma coisa na empresa, se a pessoa chamou o colega por nomes, se é que vocês me entendem. A empresa pode suspender o serviço daquela pessoa e depois de um determinado período tem investigação, análise da situação, e aí a empresa pode mandar um empregado embora, né, sem seguir o resto do protocolo. Porém, existe protocolo, existe regras que a gente pode mandar uma pessoa embora. Só pelo simples fato de eu não ter ido com a tua cara, eu mandar embora, tá? Porque primeiro você tem que me dar uma explicação. Por que você tá me mandando embora? Se você me mandar embora, não, porque a gente não precisa do teu trabalho, aí você não pode contratar uma outra pessoa. Então, por isso que é importante vocês entenderem os direitos e deveres. Porque aqui na Inglaterra, a gente não tem só direitos, a gente tem muitos deveres também. E os deveres tem que cumprir, porque senão você perde os seus direitos. Quando você pede para sair de uma empresa, você pode pedir, ok, eu estou enviando o meu notes agora e eu preciso de sair porque eu arrumei um trabalho melhor. Você pode ir sem problema nenhum, porque você é livre. As empresas aqui não têm esse vínculo com o funcionário e o funcionário não tem esse vínculo com a empresa de ser para sempre. Raramente você encontra uma pessoa que trabalha há muitos anos no mesmo cargo. Por quê? Se você trabalha numa empresa grande, o objetivo é subir de cargo. As opções que surgem nos cargos superiores têm que ser sugeridas primeiro para os empregados que estão lá dentro. Só se eles não tiverem qualificação suficiente para aquele cargo, aí sim eles vão contratar uma pessoa de fora. Senão, eles têm que considerar. Eu trabalho numa empresa bem grande. Então, sempre que surge um cargo, uma posição nova, primeiro tem que informar os funcionários e fazer pesquisa. Se eles querem aplicar para aquele novo cargo. Se eles quiserem aplicar, terão que fazer entrevista. Terão que ir à entrevista e ver qual as qualificações dele, se ele é apto para aquela nova posição. Se ele não for apto, aí sim a gente pode procurar lá fora. Mas a maioria das ofertas de trabalho em grandes empresas, primeiro vai para as pessoas que estão lá dentro. Ainda continuando falando de salário, por lei, as empresas são obrigadas a ter um contrato de trabalho. Aqui não existe carteira assinada, gente. Você não tem aquele documento assim, sabe? Aquela carteira para assinar o contrato com aquela empresa. Você simplesmente assina um contrato. Todas as regras da empresa, todos os seus direitos e todos os seus deveres naquele contrato. Existe policies.
As policies são documentos que vêm com todas as regras da empresa, que a empresa deve cumprir com você, entendeu? Então, antes de criar alguma reclamação formal, ou até mesmo de você fazer qualquer coisa, primeiro você tem que ver aquilo ali no contrato, na policy da empresa, para ver se você pode fazer aquele tipo de reclamação. Normalmente as empresas têm um horário fixo de trabalho que está determinado no seu contrato. No início do vídeo eu falei do salário mínimo. Por quê? Porque algumas pessoas trabalham menos horas e outras trabalham mais. Não quer dizer que você vai pagar aquela pessoa o salário mínimo, tá? Por exemplo, você trabalha só 5 horas por semana. Você vai receber o determinado por lei, tá? Que vai ser por hora trabalhada. O sistema normal de escritório é 37,5 horas por semana, tá? Porém, existe pessoas que trabalham 38,5, existe pessoas que trabalham no transporte ou até mesmo em warehouse, que são 38,5, tá bom, gente? Existem também pessoas que trabalham 42 horas, 48 horas, que está determinado no contrato, tá? Essas horas que eu mencionei agora são semanais. Você pode receber semanalmente, toda sexta-feira, ou o dia que a empresa determinar, ou mensalmente. A empresa não tem a obrigação por lei de te pagar semanalmente, tá? Mas a empresa pode optar por pagar semanalmente e não mensalmente. Os escritórios normalmente pagam por mês, todos os meses. Porém, warehouse, os trabalhos assim, tipo de cleaner paga diariamente. Você fez o trabalho, você recebe, tá? Warehouse, os trabalhos de transporte, os motoristas, eles recebem semanalmente também. Porque muita gente também aqui as despesas são semanais. Outra coisa que aqui as empresas têm obrigação, tá? É de respeitar a religião dos outros. A gente tem pessoas que são muçulmanos, tem pessoas que são da Índia, então eles têm uma religião que não é o cristianismo. A empresa é obrigatória respeitar isso. Eles têm limites e têm horas que eles podem ir orar ou podem fazer os sacrifícios deles. Quantas vezes forem determinado por lei, tá bom, gente? Isso não é, não, eu quero orar agora e me apetece orar agora porque eu sou muçulmano. Não tem nada disso, tá bom, gente? Todos aqui, a Inglaterra toda sabe das regras da religião dos muçulmanos. A Inglaterra sabe as regras das pessoas da Índia, da África. Então as empresas têm a obrigação de respeitar aquele limite. Normalmente é definido por todos, tá bom, gente? Existem pessoas por trás disso que estudaram e sabem dessas coisas. Assim mesmo os judeus. Os judeus normalmente eles não trabalham em empresas que não sejam de judeus, né? Então eles têm as regras deles. O sábado não trabalham. Muita gente não trabalha aos sábados. Muita religião não trabalha aos sábados. Então eles trabalham no período que não é o sábado. E também tem, nesse momento agora, eu acho que a gente está no Ramadã. Então é um período que eles ficam o dia todo sem comer e comem à noite. Porém, eles têm um período de oração, algumas vezes por dia. A empresa tem que respeitar esse período de oração deles. A Inglaterra é um país do cristianismo, mas eles respeitam as religiões dos outros. Quando você começa numa empresa aqui, normalmente o salário é determinado por ano. Eles não chegam e falam, principalmente em escritório. O warehouse é diferente. O warehouse eles falam, vamos te pagar tanto por hora. Mas em escritório eles pagam por ano. Então eles falam, olha, eu vou te pagar 24 mil, 25, 30 mil por ano. Você é simples demais. Você pega os 30 mil, os 24, seja o valor que você determinou com eles, e divide por 12. Esse valor é sempre o valor grosso, tá, gente? Não é net, não, tá? Desse valor que eles te deram, vai ter que tirar o tax, vai ter que tirar o insurance number, tá bom? E vai ter que tirar a pensão também, porque aqui existe a pensão privada. Existe a pensão que você pode reformar normalmente, né? Porém, existe a pensão privada, que você paga e quando você aposentar, você tem um valor um pouquinho mais alto. Então, você pode optar por essa pensão privada ou não. A maioria das pessoas optam
Por quê? Porque o governo paga uma parte dessa pensão. E além disso, o que é deduzido do seu salário não se paga imposto. Então, todo o dinheiro que você paga uma pensão privada, você não paga imposto sobre ele. Parei com algumas situações que, às vezes, no Brasil é diferente. Você analisa com o que você tem no Brasil e o que temos aqui, tá bom? É assim, são poucas coisas diferentes, né, gente? Mas existe umas coisinhas ali diferentes. E comenta aqui que tipo de situação você acha que é melhor aqui do que no Brasil ou vice-versa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se é o tipo de vídeo que você gosta, se é o tipo de conteúdo que te agrada, subscreve no canal, deixa o vosso like, comenta se você tiver alguma dúvida. Um beijinho grande, fiquem com Deus e até sexta-feira, tá bom, gente? Agora só temos vídeo sexta-feira.